Agora nós vamos criar o nosso primeiro projeto, que ele vai se chamar My Wallet, certo? Então para isso vamos abrir o terminal, escolher uma pasta, você pode escolher qualquer pasta, eu vou escolher aqui área de trabalho, YouTube, e aí eu vou criar uma pasta pelo próprio terminal aqui, mkd wallet, My Wallet, você pode criar onde você quiser e criar a pasta, é só criar uma pasta normal, eu vou entrar aqui nela, e aí vou abrir no VS Code, certo? Deixa eu expandir aqui até o máximo. Bom, e a primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu fechar aqui o terminalzinho, é o seguinte, vamos instalar yarn init -y. O que é que você vai fazer? Você vai fazer um carinha, vai aparecer aqui um carinha chamado package.json. O que é esse danado desse arquivo? Esse arquivo é um JSON, onde ele tem as principais informações sobre a aplicação, sobre as licenças, sobre a versão, sobre os nomes, sobre as dependências que já estão instaladas, sobre as dev dependencies, sobre os scripts que vai ser poder rodado e muito mais. Então a gente vai se familiarizando mais ainda ao passar do curso com ele. Então, para a gente já entender sobre a diferença entre dependency e dev dependency, nós vamos instalar o nosso amigo Express, que ele é um framework usado aqui no Node, que a gente vai usar para fazer nossas rotas, nossas requisições e tudo mais, tá? E esse cara, o que é que ele precisa? Como a gente vai usar TypeScript, a gente vai instalar a tipagem dele, certo? A gente vai instalar a tipagem dele. E aí, vejam que a gente instalou com um "-d" no final. O que é esse "-d"? É justamente para aqui, no package, ele vir para os dev dependencies. O que é os dev dependencies e os dependencies? Os dependencies são as bibliotecas que a gente vai usar, e os dev dependencies nada mais é que dizer para o projeto que essas dependências, quando for realmente para produção, elas não vão ser necessárias. É só necessário no local aqui, em aplicação local, no VS Code e tudo mais. Não é para ir para produção. O que é para ir para produção é que está em dependência. Por isso que a gente bota esse "-d" aqui no final. Certo? E aí, o que é que a gente vai fazer? Aqui na raiz do projeto, né, a gente tem o Node Modules. O Node Modules nada mais é do que onde fica todas as pastas das bibliotecas que a gente está usando. Por exemplo, a gente instalou só o Express, mas o Express ele tem várias outras aqui, ó. Ele também tem o seu package e ele tem várias outras dependências. Por isso que a gente instalou várias outras dependências aqui, porque uma lib tem uma dependência de outra lib, que essa outra lib, então por isso que a gente instalou e veio várias libs, certo? Não estranhe isso, mas é assim que funciona, beleza? Então vamos aqui, vamos na raiz do projeto, criar uma pasta chamada src. Dentro dessa pasta, nós vamos criar um carinha chamado index, não, a gente vai criar um carinha chamado server.ts, que vai ser o nosso server, onde é que ele vai ficar ligado o tempo todo. Esse é o arquivo principal da nossa aplicação. Bom, e para isso, a gente vai usar já a função legal também que o TypeScript tem, que é usar um import-export. Então, o que acontece? A gente vai usar aqui o import express from express. E aí a gente vai fazer uma constante que recebe a inicialização do express. E aí, a partir disso, como a gente já usou as tipagens, né, instalou as tipagens, tem tudo aqui o que pode ser usado, desde rotas, por exemplo, tem um get, tem um post, tem um listen, que é para escutar a porta que o servidor vai estar ativo, certo? Várias coisas. Então, vamos aqui habilitar o listen, certo? Que a gente vai dizer qual a porta que a gente vai usar, que é a 333, e esse cara tem um outro parâmetro que é um callback, que a gente vai poder executar qualquer código aqui. Então vou botar um console.log server is running on port 333. Beleza? Bom, aí aqui falta só fazer nossa rota. Vamos fazer uma rota get, que eu vou explicar mais na frente quais são os tipos de rota que tem, mas essa é a rota de buscar. Sempre ela vai entregar um retorno, ela não vai criar, ela não vai atualizar, ela só vai fazer uma busca e retornar um valor,
Essa é a ideia da rota get. Então, para isso, a gente passa o primeiro parâmetro aqui, certo? É a rota. Então, a gente vai dizer, quando a gente bota esse barra sozinho, quer dizer que é a rota normal. Por exemplo, vai ter o site assim, http meu site.com.br/. Pronto. Esse barra aqui é como se fosse esse outro cara aqui. Então, antes disso daqui já tem preenchido, o próprio sistema já entende, né? E bota isso. E aí o barra, por exemplo, se eu botasse aqui barra site, sei lá, aí seria esse site daqui, entendeu? Então a gente bota o barra normal e ele fica o site normal. Tudo bem? Então para isso ele tem outros parâmetros aqui que a gente pode botar vários na realidade, que são o rec e o res, certo? O que são esses carinhas? Nada mais é que é o request e o response. O request é que a gente vai receber, por exemplo, de um front, os dados de um cliente, o número, enfim, o que seja. E aqui é o response, que é que a gente vai dar a resposta, certo? Então, por exemplo, vamos usar o response aqui, a gente vai dar um retorno res.json, vai ser uma resposta no formato JSON, que vai ser uma mensagem hello world. Ok? Essa vai ser a resposta da gente. Então a gente já tem basicamente uma estrutura bem simples e funcional com rotas e tudo mais da nossa aplicação. Mas para isso, para funcionar direitinho, o que acontece? A gente poderia tentar rodar dessa forma para ver se funciona. Mas o que é que vai acontecer? Vai dar um errinho. Vamos lá entender. Então, para rodar qualquer arquivo JavaScript normalmente, a gente pode usar o próprio Node. O Node aqui. Então, a gente faria Node src barra server.ts. Vamos tentar rodar? Opa, ele deu erro no import. Por quê? Porque essa versão do Node aqui que eu estou usando, ela não suporta o import e export. O import e export nesse caso. Então, o que é que acontece? Para ele entender, nós precisamos compilar o nosso código TypeScript para o JavaScript. Ah, mas como assim? Se for assim, eu prefiro usar o JavaScript direto. Então, o TypeScript ele nunca é usado em produção. Ele só é usado para auxiliar a nossa construção com tipagens, com coisas que vão facilitar a manutenabilidade durante o tempo, certo? Então, por exemplo, para a gente rodar com um Node ali, o que é que a gente ia precisar fazer? A gente ia precisar, primeira coisa, instalar o TypeScript como uma dependência de desenvolvimento, já que ele não vai para produção. E aí a gente vai rodar um carinha chamado yarn tsc-init. Ele vai criar um arquivinho chamado tsconfig, que vai ter todas as configurações de TypeScript. E para isso a gente tem um carinha chamado outdir, que a gente vai dizer que após buildar para a versão final, em que arquivo ele vai ficar, em que pasta ou tudo mais. Então, na raiz do projeto, eu geralmente boto para um carinha chamado dist. E o rootdir, a gente vai dizer qual é a raiz. A raiz é o src. Beleza? Então, a partir daí agora, se a gente rodar aqui yarn tsc somente, olha o que vai acontecer. Ele criou e aqui em cima foi criada a pasta dist com o nosso server.ts convertido para o JavaScript, ok? Então agora se eu rodo node dist server.js, ele dá o console. E se a gente for aqui em, deixa eu criar uma nova aba, botar aqui, opa, expandir dessa forma aqui e vamos botar localhost na porta 333. Olha o que aparece: hello world, a mensagem que a gente deu, certo? Por exemplo, vamos voltar aqui e vamos alterar agora hello world, meu povo. Salvei, vou lá recarregar e não mudou.
Por que será? Porque nesse caso aqui, deixa eu fechar aqui, para fechar eu dei um Ctrl C, tá? O que é que acontece? A gente teria que ir novamente no TSC, buildar de novo, ir no Node, botar para rodar, para aí ele aparecer. É bem chato fazer dessa forma. Por isso que eu vou mostrar uma forma diferente de fazer, que ele até quando salva ele já dá um hot reload aqui e funciona. Para isso, aqui no package, deixa eu botar um carinha chamado script, que eu vou botar aqui em cima. Deixa eu botar o build, que é o nosso carinha TSC. E eu vou botar um carinha chamado dev, que eu vou copiar para vocês aqui. Só um segundo. Copiar aqui todo o script necessário. E para isso, para ele conseguir rodar, a gente vai instalar um novo carinha chamado yarn add tsc node dev-d. A gente vai instalar também com dependente de desenvolvimento, porque ele só vai rodar aqui. Porque quando for para produção, realmente a gente vai rodar esse build e ele vai transformar tudo mais, como eu mostrei. Mas agora, o diferente desse é que, como a gente criou um script, tá? Pra gente ver o script aqui, a gente roda yarn e o nome do script, no caso aqui é dev. Eu vou mostrar pra vocês o que é. Ele tá dizendo aqui, ó, rode o ts node dev, que é o que a gente falou. Esse inspector é para pegar o debugger, eu vou falar mais na frente sobre ele. Transpile only, o que é que ele vai fazer? Ele não vai verificar teste nem nada disso, se tem algum arquivo quebrado. Ele só vai transpilar e acabou. E aqui ele vai ignorar o watch. Ele vai ignorar o que? A pasta node modules, porque aqui pode ter arquivos TS, ele pode verificar e tudo mais. E aqui ele vai dar o respawn. E aqui eu estou dizendo que o respawn é o restart, tá? E aqui eu estou dizendo que a pasta que eu quero que ele fique observando, né, é o src server.ts. Salvando aqui. Opa. Deixa eu ver esse cara aqui. Tá, deu uma erro ali. Então, a partir de agora, quando eu rodar yarn dev, olha o que acontece. Ele abre uma instância aqui do ts node dev. E aí, se eu acessar aqui o node, deu uma recarregada, tá aqui. E agora eu vou trocar para de novo hello world. Olha, ele restartou. E aí ele fica com hot reload e fica muito mais fácil de trabalhar, certo? Então é dessa forma, certo? Mas agora vamos dar uma ajeitada aqui no nosso início de projeto, porque senão a gente vai colocar tudo aqui, todas as rotas, todos os lists, tudo em um arquivo só. Não. Então para isso, deixa eu excluir esse dist. A gente vai criar uma pastinha chamada routes, que ele vai ter um index.ts dentro, certo? Que vai ser a raiz dessa pasta. E aí a gente vai importar do Express um carinha chamado router, que ele é justamente para gerenciar as rotas. Então a gente cria aqui const routes é igual a router. E aí a gente pode criar novamente as nossas rotas. Route.get.post ou algo do tipo. Mas aí eu vou fazer uma coisa. Veja só. Se eu botar aqui get, por exemplo, vai ser barra users, por exemplo. Aí eu vou criar outra rota, que ele vai ser um post, que vai ser barra user barra create, por exemplo. Aí eu vou criar outro post que vai ser users create, sei lá, teste. O que é que vai acontecer? Eu tô repetindo o tempo todo users. E tem um jeito que dá para fazer para esse nome ficar o tempo todo fixo e a gente só usar o resto. Como? Dessa forma, a gente vai fazer o quê? Routes.use. A gente vai dizer que quando ele acessar essa barra users, aí a gente vai ter um complemento no final, que vai ser um arquivinho que eu vou criar aqui, ó, no routes. Eu vou criar o users.routes, para dizer que é um arquivo de rotas.ts. E aí eu vou
importar quase a mesma coisa, só que aqui eu mudo para users route, certo? Usa aqui, e aqui eu vou usar meu get, por exemplo, que eu boto dessa forma, crio como eu tinha mostrado a vocês. Vamos transformar aquele hello world para cá, response.json, ok, true, era o message hello world. Para isso agora eu vou dar um export. Eu posso dar um export default, mas eu prefiro passar dessa forma, porque eu posso passar além do users router. Se eu quiser passar mais alguma coisa, eu passo aqui também e ele dá o export. Ok? Então, dessa forma aqui, eu vou importar. Para importar é da mesma forma como a gente aprendeu. É desestruturado aqui. Ponto barra. Certo? E aí, eu uso meu user routers. E aí, quando eu coloco essa rota aqui, o que é que vai acontecer? Vai ficar dessa maneira aqui. http, localhost, na porta 333, /users, Por quê? Porque eu não coloquei nada aqui. Se eu colocar, sei lá, teste, aí aqui vai ficar /users, teste, entendeu? É uma forma de não ficar repetindo o mesmo nome, certo? Então, deixa eu voltar aqui. Salvei. Vamos aqui dar o export também no routes. Então, routes. Vamos dar export. E agora, a gente vai aqui no server, importa o routes. Import routes from routes. E para usar esse routes, a gente vai usar a mesma ideia do use. A gente vai usar os routes, ok? A gente vai usar esse cara que vai ter várias rotas, que tem, uma delas é o use, que ele vai ter esse cara. Beleza? Salvando. Eu tinha fechado aqui. Então vamos dar um dev. Voltando aqui no site. A partir de agora, vamos botar o /users. E ele continua dando a mesma resposta. Porque se eu der aqui, ele vai dar um cannot get, porque não tem nenhuma rota com isso. Agora, como a gente mudou para users, temos a nossa resposta. Se eu trocar qualquer coisa aqui, por exemplo, botar umas exclamações aqui, salvei, recarreguei, ele já aparece. Então temos aqui a nossa primeira ideia de como é que vai iniciar e como é que a gente vai ampliar mais ainda o nosso aplicativo, a nossa API, no caso, certo? Então, no próximo vídeo a gente vai ver mais ainda sobre algumas coisinhas interessantes, como o S-Lint, o Prettier e mais algumas coisinhas também. Beleza? Até a próxima aula. Vamos lá.